Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu falo sobre circunferência e arco de circunferência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Circunferência. Para a gente poder começar a falar sobre a circunferência, primeiro eu preciso saber se vocês se lembram qual é a diferença entre circunferência e círculo. Lembram qual é? Isso é bastante relevante quando a gente fala desse assunto, tá? Circunferência é só o contorno. Estão vendo essa figura aqui? Só tem o contorno? Isso é a circunferência. O círculo inclui a parte interna, tá bom? Então, deixa eu escrever aqui. Circunferência, somente o contorno. Então, por exemplo, não faz sentido eu falar sobre área da circunferência, tá? Eu só falo de comprimento da circunferência. Área é só para círculo, beleza? Muito bem, para a gente poder falar sobre o comprimento da circunferência, então, a gente precisa saber quais são os elementos aqui de uma circunferência, tá? Então, vou dar uma revisada aqui com vocês. Bom, aqui eu tenho a circunferência. Esse ponto que fica aqui, bem no meio, e que é equidistante de todos os pontos da circunferência, o que significa equidistante? Que está a uma mesma distância de todos os pontos da circunferência. Esse ponto aqui é chamado de centro, beleza? Vou representar aqui pelo ponto O, tá? Ponto a gente representa por letra maiúscula. Então, esse ponto O seria o meu centro. Além do centro, eu tenho o diâmetro, que também é algo importante. O diâmetro é um segmento de reta que vai de um ponto até outro ponto da circunferência, passando obrigatoriamente pelo centro, beleza? Isso aqui seria um diâmetro. Então, deixa eu escrever aqui. Diâmetro. A gente também tem o raio da circunferência. O raio também é um segmento de reta, só que ele vai do centro da circunferência até um ponto da circunferência, tá? Posso fazer ele aqui em diversos lugares, desde que ele una o centro da circunferência até um ponto da circunferência, tá bom? E percebam aí que o raio é a metade do diâmetro, estão vendo? Deixa eu escrever então, raio, tá? Dá uma olhadinha no diâmetro. Se eu pego essa medida que vai até o centro, seria um raio. Aqui seria outro raio. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ele é o dobro do raio, tá bom? Deixa eu escrever aqui para vocês também. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Aqui tem uma piada que eu adoro. No vídeo de círculo eu já falei sobre ela. Quem não viu, responde aí para mim. O que é pior do que cair um raio na cabeça? Cair um diâmetro, porque o diâmetro são 2 raios. Muito bom, né? É bom para não esquecer mais essa relação. E além do centro, do diâmetro e do raio, também tem a corda. A corda também é um segmento de reta. Ela vai de um ponto da circunferência até outro, só que ela não passa pelo centro, tá? Se ela não passa pelo centro, então não é um diâmetro, é uma corda. Corda, ok? Então, são alguns elementos importantes aí da circunferência. Ok, comprimento da circunferência. Então, eu quero saber aqui qual é esse comprimento. Pense assim, ó, é como se a circunferência fosse um barbante. O que eu vou fazer? Vou fazer um cortezinho aqui nesse barbante e vou esticar. E aí, eu vou medir quanto é esse comprimento, tá? É isso que a gente vai calcular. Para isso, gente, existe uma fórmula, tá bom? Não vou demonstrar ela aqui não, mas vou colocá-la aqui para vocês. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, 2πr. Essa é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência, tá bom? Lembra que o π é aquele número irracional, que é aproximadamente 3,14. Ele não é exatamente 3,14, né? Na verdade, ele é um número infinito, 3,14, 15, 9, 2 e assim por diante. Mas a gente só precisa lembrar
do 3,14, tá bom? Então, é aproximadamente 3,14. E o R é o raio, né, que a gente acabou de ver, que é essa medida aí que vai do centro até um ponto da circunferência. Ok? Para vocês lembrarem dessa fórmula, a gente tem tem várias maneiras de decorar, na verdade, né? De memorizar. Mas tem uma que eu adoro, que é assim, ó. Vou colocar aqui para vocês, vou ensinar vocês. 2πr. Pensa assim, imagina que a gente tem aqui uma pizza, tá bom? Imagina que seja um círculo e eu tenho aqui uma pizza. A circunferência, como ela é só o contorno, é como se fosse, né, a borda da pizza, certo? Então, a circunferência é a borda da pizza. E ela é uma borda de quê? Ela é uma borda de catupiry. Ela é uma borda de catupiry. Gente, essa fórmula, ela foi feita para essa palavra, tá vendo? É perfeita. Então, eu costumo brincar que essa é a fórmula do catupiry, ok? É uma maneira de vocês conseguirem memorizar, tá bom? Muito bem, vou fazer um exemplo aqui com vocês, bem simples, só pra gente aplicar essa fórmula mesmo, tá? Determine o comprimento de uma circunferência de raio 5 centímetros. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar a fórmula e substituir os valores. Então, o comprimento é 2πr, catupiry. Vai ser, então, 2 vezes o π vezes o 5, que é o raio. Aqui eu posso fazer 2 vezes 5, 10. O comprimento é 10π. Posso deixar com o π mesmo? Pode. Gente, isso depende do exercício. Se vocês vão deixar a resposta com o π, se vocês vão trocar por 3,14, tá bom? Se for um exercício de múltipla escolha, é só dar uma olhadinha nas alternativas, ver se tá com o π ou não. Se for um dissertativo, vê se ele não tá falando nada especificamente para você. Às vezes ele fala no enunciado, use π igual a 3,14. Então, significa que, de fato, vocês precisam substituir. Às vezes não é necessário. Então, isso vai depender do exercício, tá? Então, eu poderia deixar a resposta aqui como 10π centímetros, ou eu posso trocar o π por 3,14. Então, vai ficar 10 vezes 3,14, que daria 31,4 centímetros, tá bom? Comprimento sempre centímetro, metro, quilômetro, não é igual à área que a gente eleva ao quadrado, tá? É isso daqui, esse seria o comprimento dessa circunferência, tá bom? Bom, outra coisa importante aqui, quando a gente tá falando desse assunto, é o arco de circunferência. O arco seria o seguinte, ó, imagina só. Eu vou limitar a minha circunferência. Eu vou pegar só um pedacinho dela, tá? Sabe quando a gente falou de setor circular, lá no círculo? É uma ideia parecida, só que a gente não tá falando agora disso tudo aqui, dessa área. A gente tá falando só de um pedacinho da circunferência. Então, deixa eu tentar pintar aqui pra vocês verem. Isso aqui seria o arco, ó. Só o que eu vou pintar aqui de amarelo. Tá vendo? Não é a parte interna, não. É só um pedacinho da circunferência, só um pedacinho dessa cordinha aqui. Isso daqui é o arco, tá bom? Aqui a gente pode colocar a letra delimitando o arco para representar. Então, aqui, por exemplo, eu teria o arco AB, tá? A gente coloca um arquinho em cima, assim, para representar que é o arco AB. Bom, o raio, vou falar que é R, o raio da circunferência. E aqui eu preciso saber o meu ângulo central, que eu vou chamar de alfa, tá? Eu preciso saber qual é o ângulo que delimita esse arco, beleza? E aí, se eu quiser saber o comprimento desse arco, a gente pode fazer ou uma regra de 3, ou vocês vão ver que a partir da regra de 3 eu vou chegar em uma fórmula. Então, vocês podem ou aplicar a regra de 3 ou utilizar essa fórmula que eu vou mostrar agora, tá? Bom, a fórmula, então, ela vem de uma regra de 3, né? Ficaria assim, ó. O raciocínio é o seguinte. O comprimento total da circunferência é o 2πr que a gente acabou de ver. Então, 2πr corresponde ao comprimento total. E o comprimento total está relacionado ao ângulo total da circunferência, que é 360 graus. Então, 2πr corresponde a 360 graus, que é o ângulo total.
O comprimento do arco, vou chamar assim, ó, CA, comprimento do arco, tá bom? Corresponde ao ângulo central do arco, que é o alfa. Multiplica em cruz, ficaria 360 vezes CA, igual a 2πr vezes alfa, passo 360 dividindo. E aí, dá pra gente simplificar o 2 com o 360, tá? Aqui vai embora o 2, né? Vai ficar 1 e o 360 dividido por 2 dá 180. Então, é daqui que vem a seguinte fórmula. Comprimento do arco é igual a π vezes r vezes alfa dividido por 180, tá bom? Então, na hora de fazer o exercício, ou aplica a regra de 3 ou usa direto essa formulazinha aqui, tá? Vou fazer um exemplo aqui só pra gente poder aplicar isso. Vou utilizar a fórmula, tá? Determine a medida de um arco com ângulo central de 60 graus contido em uma circunferência de raio 10 centímetros. Então, eu sei que o comprimento do arco é π vezes r vezes alfa dividido por 180. Comprimento do arco, π vezes o raio, que é 10, vezes o alfa, que é o meu ângulo central, que é 60, dividido por 180. Gente, simplifica primeiro aqui o que der pra simplificar, depois multiplica, tá? Fica mais fácil. O 60 dá pra simplificar com 180. Dá pra cortar o zero primeiro aqui, se vocês preferirem. E aí dá pra dividir por 6. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3, certo? Então, deixa eu colocar aqui do lado. O comprimento do arco vai ser igual a 10π sobre 3. Beleza? Posso deixar a resposta assim? Posso, é o que eu falei, né? Isso vai depender. Posso trocar aqui o π por 3,14. Às vezes, o exercício vai falar no enunciado, use π igual a 3. Às vezes, ele vai deixar a gente arredondar para 3, mas isso o exercício tem que falar para vocês, tá? Então, aqui, a maneira de deixar essa resposta varia um pouco de acordo com o que o exercício tá solicitando. Beleza? E é isso, gente. São essas duas formulazinhas aí. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Espero que tenham entendido. Deixem o like aí no vídeo, por favor. Compartilhem com os amigos. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só escrever aí pra mim, tá? Até mais, até o próximo vídeo.